Bom dia, estamos aqui hoje com a Isa Pena. Bom dia, gente! Isa, primeiro, muito obrigado por ceder esse espaço. Uma honra estar aqui com você hoje. Isa, para começar, eu queria saber... recentemente, acho que uma das suas maiores lutas tem sido pela aprovação do dossiê da Mulher Paulista. O que é esse projeto final e qual que é a importância dele? Legal! O dossiê Mulher Paulista, ele é um encontro de informações que já existem nas secretarias, só que elas estão dispersas hoje. Portanto, o trabalho seria pegar essas informações que já existem, com servidores que já existem, analisar e cruzar esses dados, ou seja, não tem nenhuma implicação orçamentária, né, para o Estado. A gente apresentou esse projeto ele foi apresentado em vários lugares do Brasil, também pela vereadora que foi assassinada, nossa companheira Marielle Franco, mas é uma iniciativa que já existe, inclusive, em alguns estados do país e que a gente está querendo trazer para cá porque a gente considera que essa é a base de um combate à violência contra as mulheres sério, de verdade, né? E até agora, qual tem sido a sua maior dificuldade na aprovação desse projeto? Maior dificuldade, na verdade, a gente aprovou o projeto aqui na Lesp, né? Agora, a gente, inclusive, já teve um parecer do secretário de Justiça, o Paulo Dimas, favorável pela legalidade do projeto. Então, por enquanto, nenhuma dificuldade. Isso, se o governo não resolver vetar só porque eu sou do PSOL, alguma coisa assim. Mas até agora a gente caminhou, a parte legal do projeto, ela já está toda aprovada. Mais fácil do que você imaginava? Isso eu devo admitir e dar o braço a torcer de que, evidente, se o projeto de lei for aprovado, evidente que vai me surpreender. Vai me surpreender. Entendi. Isa, uns dias atrás, acho que foi ontem, você postou um vídeo no seu IGTV. E nesse vídeo você fazia críticas à Lava Jato, elogiava a Vaza Jato. E eu queria saber, você é contrária à Lava Jato? A Operação Lava Jato, o que ela é? Ela é uma operação que fez um rastreamento de operações e transações financeiras entre, por exemplo, grandes construtoras, a Odebrecht e políticos no Brasil inteiro. Sim. Então, evidente que, do ponto de vista do combate à corrupção e da descoberta da verdade, a gente vai ser sempre a favor de operações contra. Assim, isso é a Operação Lava Jato. Portanto, não há como ser contra uma operação que vai rastrear movimentações, na minha opinião, não sei se todas ilícitas, mas certamente todas imorais do meu ponto de vista, entre grandes construtoras, grandes empresas que tentam direcionar o governo, né, que tentam comprar a política brasileira. As principais responsabilizadas por isso devem ser, em primeiro lugar, a iniciativa privada, na minha opinião. Em segundo lugar, a gente vai atrás e eu acho que nesse sentido a Lava Jato peca muito, sabe? No sentido de que ao fazer esse mecanismo de delação premiada, você está favorecendo quem? Né? Os grandes, a JBS, o cara da JBS, que inclusive está solto, o Odebrecht, que muitos já foram soltos e tal. E tem a outra parte dessa investigação que precisa ser feita, que é dos políticos. E aí eu acho que onde tiver provas reais de transações financeiras imorais e ilícitas, o que é preciso... Ilícita é uma palavra que as pessoas usam de forma muito leviana, sem conhecer de fato o texto da lei. Então eu como advogada, não posso usar essa palavra de forma leviana, né? É preciso averiguar o que há de ilícito, porque, por exemplo, há casos que eu sei, por exemplo, de candidatos que receberam do partido, da direção partidária, o dinheiro, certo? Então, essa pessoa nunca soube de onde veio aquele dinheiro, entende a diferença? Então você tem níveis aí de que você precisa observar o quanto que a pessoa de fato cometeu ilegalidades, que foram cometidas, que a Lava Jato descobriu ilegalidades, corrupções, casos de corrupção importantíssimos, disso assim eu não tenho dúvidas. Agora, do ponto de vista da operação, no sentido de como ela claramente interviu no processo eleitoral de 2018, aí eu acho que fica muito evidente. Então,
Sem dúvida nenhuma, mais uma vez, a Lava Jato pegou casos de corrupção importantíssimos. Agora, no que tange ao caso do Lula, até agora já foi provado, na minha opinião, uma imparcialidade. Imparcialidade essa que o devido processo legal, o princípio do devido processo legal, foi para as cucuias. E isso é o que a Vaza Jato provou. Então não se trata, ser Lula livre não se trata de dizer não vamos combater a corrupção. Se trata de me apresente provas e me apresente um devido processo legal. A forma como foi, né, eu analisei o caso junto com mais uma comissão, não há provas reais. Né? Inclusive depois até de uma averiguação no local, nas documentações do triplex, impeachmentaram a Dilma, mas a Dilma tá solta. E até agora não conseguiram provar nada. Ou seja, o impeachment e a Lava Jato tiveram uma ligação aí. Isso não significa jogar a água com o bebê, né, para fora da bacia. Então a Lava Jato teve elementos muito importantes, mas do ponto de vista do que foi o processo do Lula, teve uma clara intencionalidade, direcionamento das operações que já estão mais do que provadas pela Vaza Jato. Certo, e para você, até como advogada, hoje a gente já tem hackers presos que admitiram culpa pela Vaza Jato. Você acredita que mesmo assim as conversas obtidas através da Lava Jato devem ser consideradas no caso do Lula? Eu acho que o Sérgio Moro, eu acompanho muito de perto esse caso, né? Já fiz vídeos, etc e tal. Então eu acompanho muito de perto. O Sérgio Moro já admitiu que as mensagens são dele. Pronto, eu não preciso de mais ninguém. Aí uma coisa é você me dizer assim, não, se eu acho isso correto, ficar expondo, assim, se eu acho que... Isso é outro debate. Mas o Sérgio Moro já admitiu, então, nesse único caso, só nesse caso, eu confio na palavra do Sérgio Moro. Certo, vamos seguir então, porque a gente vai ficar falando do Lula aqui, a gente leva dia inteiro. Com certeza. Falar acho que da Até porque eu fiz oposição a ele também, né? Então eu não sou lulista, como se diz. Tem muitas críticas ao Lula. Mas que são críticas à esquerda, a falta de reformas estruturais que ele fez no Brasil, as alianças, a política de alianças que ele teve, tudo isso criou um vácuo político gigantesco para que esse vácuo político fosse invadido e ocupado por uma política de ódio no Brasil, que estimulou essa onda de violência que a gente vê na política. Então, tem muitas críticas ao Lula também, mas é preciso lutar pelas conquistas democráticas que foram arduamente conquistadas no Brasil. Porque houve uma ditadura militar, né? Então, houve tortura, né? Isso é importante. Canais como o de vocês que, apesar de terem uma posição distinta da minha, mas que se atenham aos fatos. Exatamente. Sabe? Isso é importante. Exato. O principal é isso, é ter o diálogo dos dois lados, né? Exato, claro. Então, seguindo agora, eu acho que a maior polêmica envolvendo o seu nome, você deu um discurso recentemente, numa sessão ordinária. Sim. Você leu um poema. E eu acho que causou uma polêmica talvez até maior do que você imaginava. Qual era a sua intenção quando você recitou aquele poema no plenário? Fazer obstrução. Porque cada deputado tem um tempo para discutir o poema. Na verdade, fazer um encaminhamento, né? Porque o segundo encaminhamento ia ser da Érica. Eu tava pensando que era o lugar dela de fala, né? De assumir o lugar de frente. E eu li 2 poemas. O Douglas Garcia veio antes de mim, fez uma fala muito agressiva. Eu falei, pensei numa coisa que vai dar uma constrangida. Vocês sabem me constranger, eu também vou constranger vocês um pouquinho. E caramba, nossa, como foi, né? Assim, impressionante. Foi, assim, galera muito mal resolvida, gente. Tanto é que ontem a sessão foi muito engraçado. Eu não sei se vocês conseguem pegar essas imagens, porque eu daria um vídeo bombástico, com certeza. E a gente não tem trabalho, não tem pra isso, mas ontem foi muito engraçado, porque ontem eu subi a tribuna, fiz uma fala explicando, né, que a minha intenção já não era jamais desrespeitar ninguém, né, que a minha intenção era provocar, trazer visibilidade a um projeto de lei que estava sendo discutido na casa e que precisava ser colocado, precisava ganhar visibilidade, né?
E aí logo depois o deputado Douglas falou a palavra cacete. Aí a deputada Mônica falou, opa, então quer dizer que buceta não pode, só pode cacete. Ou seja, aí depois subiu outro deputado lá e falou assim, porque quando o presidente fala uma madeira de piroca, não sei o que, não sei o que, piroca pode ou não pode. Aí ficou assim, um grau de barbárie, assim. E aí, no fim, a gente sabe que isso é censura, que isso é censura machista, é porque a gente fala puta, é porque a gente fala goza, é porque a gente fala buceta, porque quando fala cacete, né, quando a gente fala vagabundo, quando fala terrorista lá em cima, seja pra qualquer um dos lados, a gente ninguém é penalizado por isso, né? E você esperava uma reação diferente daqueles deputados? Mesmo sabendo que tinham deputados que se dizem extremamente conservadores? Eu achei que tiveram deputados que iam ganhar com isso. Eu achei que teve, o deputado Douglas, especialmente, ele tentou ganhar com isso. E ao tentar ganhar, ele deu um tiro no pé. Porque acho que deve estar aprendendo ainda a fazer política. Mas era óbvio que isso ia acontecer, porque ele pedia cassação. Isso é um absurdo do ponto de vista constitucional, todo mundo sabe disso, né? Sim, eu até comentei. Ele talvez tenha aprendido, né? Da eu pior até forma. comentei com uma assessora sua que posso até discordar do mérito do que você falou, mas que você deveria pelo menos ter liberdade de falar aquilo ali, você tem que ter. Que bom. Então, ainda mais em uma sessão onde todos ali são adultos e sabem que estão ali para ouvir o que concordam ou não, né? E de uma realidade que existe. Exatamente. E que existe puta, gozo e buceta. No caso, inclusive, desses alguns, graças a Deus, né? Diferente da Valéria Bolsonaro, eu penso que ali pode tudo, exato, né? Não sou muito aqui, não. Só pode quando a gente tá falando do cacete, do caralho e tal, não sei o que. Agora, quando fala da buceta aqui na Lespe, não sei, ficou mal resolvido, assim. Nunca achei que eu ia vir pro parlamento e ia falar tanto de sexo, assim. Não é? Isa, o próprio Arthur, no seu canal, ele mostrou isso. Mas há um tempo atrás, ele, em uma sessão um pouco mais acalorada, ele chamou o deputado de vagabundo, os deputados no geral de vagabundos. E você, inclusive, ficou muito revoltado com isso, falou pra ele que não era uma fala adequada pra casa. A mesma coisa que falaram pra você quando você terminou seu discurso, que aquilo não deveria ser dito em uma sessão. Qual é a diferença dos dois casos? A diferença é a fake news, né? A diferença é a manipulação de informação que o Arthur faz. Por exemplo, ele usou um dado errado e jogou o nome da Marinello, assim, de uma forma absolutamente irresponsável. Veja, eu voto igual ao Arthur nesse projeto. O projeto de lei sobre o aumento do teto dos auditores fiscais. Porque eu acho que a gente não está num momento de crise política e econômica no país em que, se você for pensar em um aumento, tem que ser no mínimo um plano de aumento de reajuste geral salarial para todos os servidores públicos. E não para os auditores fiscais, né? Porque isso indica um favorecimento que a gente não concorda, que a gente acha que não deve ser feito, não deve ser aprovado. Então, veja, eu voto igual ao Arthur nesse projeto de lei. Mas a minha revolta nesse dia é a utilização de uma política mal feita, da política da desinformação. Porque o que ele falou da deputada Marinello não é verdade, né? Ele usou alguns dados ali que, principalmente essa questão da Marina, que me deixou muito revoltada, que isso realmente... Então, pra você, o principal ponto não foi nem o que ele disse em si, mas todo o contexto por trás da fala. Foi o fato da fala ser inverídica, né? Acho que eu não xinguei ninguém na minha fala, né? Acho que a principal diferença também é essa, né? Eu não xinguei ninguém na minha fala. Eu não falei, seus deputados, bando de putas, bucetas, tá? Eu não fiz isso, né? Ele xingou os outros deputados, né? Então eu acho que eu não sou o tipo de pessoa que xinga pessoas no parlamento. Eu sei discutir, expor minhas ideias sem precisar desse nível. Tá, Isa, só mais uma pergunta pra gente encerrar agora. Você tem lutado muito para defender o PL 346, que é o do... Pra defender contra. Exatamente isso, para obstruir, perdão. Isso. Até agora, qual tem sido a sua linha de frente? O que você tem feito realmente para conseguir obstruir e travar esse projeto? Por que você é contrário a ele? O PL 346, ele tem uma natureza excludente. Veja, os argumentos científicos, tá? Porque, na verdade, os argumentos científicos oficiais da COR, tá? Da COILA, enfim, que é a confederação mais respeitada, eles não sustentam a tese do deputado.
Então começa por aí, porque do ponto de vista da ciência, tem que pegar a ciência mesmo, né? E não a ciência que a gente acha, né? Daí tá disponível na internet para as pessoas pesquisarem e tal. Então, a tese do deputado não se sustenta nem pelos dados científicos mesmo. Em segundo lugar, é um projeto de lei que fala da participação, né, das pessoas trans, pensando na mulher participando do time feminino. Né, porque teria uma diferença de força, que também é um mito, já foi descomprovado, tem links na internet sobre isso e tal, não sei o quê. Esses outros argumentos cientificamente, na verdade, manipulados, poderiam ser utilizados e certamente vão ser utilizados para impedir a participação de uma mulher trans ou de uma travesti no time masculino. Então isso significa na prática que o PL do projeto do deputado Altair é uma exclusão. É a exclusão, seja de um lado, seja de outro. E isso é aí que está a natureza, que eu não sei se foi de forma consciente ou inconsciente por parte do deputado, mas é aí que está a natureza fascista. O fascismo ele é um fenômeno histórico, em primeiro lugar, mas um fenômeno social também, político e social. É uma linha, né, digamos assim, política e social que determina a supremacia de um sujeito social em face a outro, né? Digamos, resumindo bem, né? Uma coisa que é bastante complexa, mas e aí que está a natureza fascista desse projeto. Então, quanto a isso não há mediações possíveis. E acho que assim, o poema trouxe uma visibilidade para casa que ajudou muito a obstruir, né? Esse projeto de lei teve o requerimento de urgência aprovado. Sim. E foi passado para a semana que vem. Eu acho que também porque a deputada Érica fez um monte de coisa, a deputada Mônica fez um monte de coisa, é um trabalho bastante de equipe. Mas a leitura do poema ajudou sem dúvida nenhuma para atrair visibilidade, né? Certo, entendi. Isa, eu juro, a última pergunta. Até agora, qual é a sua avaliação do governo federal? Qual é a sua visão do governo Bolsonaro até agora, nesses 10 meses de mandato? Deus é mais. Eu acho que a avaliação é essa. Deus é mais. É um governo incompetente, é um governo... Bom, é um governo incompetente, é um governo assim que... Nossa Senhora, faz a gente pensar, Deus. Até onde, né? É isso. Para ficar mais Bolsonaro. Fácil, 3 pontos positivos e 3 pontos negativos do governo. 3 pontos positivos? Se quiser começar pelos negativos, eu acho que pra você vai ser um pouco mais fácil. Não, vamos começar pelos positivos. O ponto positivo é que ele é incompetente. Isso facilita uma oposição. Ele é sincero sobre o fascismo que o projeto dele carrega. Isso também não resta dúvidas para a sociedade. E ele... eu acho que o terceiro ponto negativo dele, positivo dele, é que ele... Eita, é difícil. Acho que ele... O primeiro ponto positivo dele é que eu acho que ele não vai durar 4 anos de mandato. Fiquei até com medo dos negativos agora. Eu acho que são os 3 pontos positivos que eu vejo. O segundo, os pontos negativos, né? Os pontos negativos, eu acho, são... Nossa Senhora. Os pontos negativos... Os pontos negativos, eu acho uma totalidade negativa, realmente não dá pra 10 meses de mandato até agora. Uma totalidade negativa, realmente, de um projeto implementado de forma negativa. Difícil pra mim, realmente. Não tá certo. Os pontos positivos já foram esses, exatamente. Fiquei até com medo. Então tá bom. Isa, muito obrigado por ter cedido esse espaço, essa conversa incrível estar aqui com você. Eu agradeço a todo mundo que tá me vendo, a todo mundo que tem a paciência, né, de ouvir o outro lado. Isso é muito importante, gente, muito importante. Bora lá. Construir essa convivência humana, né? Exatamente, é o principal, não é? É assim que se faz política. Sim. Tá tchau. bom, obrigado, Isa. Tchau. Senhoras deputadas e senhores deputados, o senhor deputado Ricardo Madalena, presidente da Comissão de Transportes e Comunicações, convoca os senhores deputados Rodrigo Gambale, Tenente Coimbra, José Américo,
Hoje vai ter Barra, segurança, será? Vinícius Camarinha, Amiga, a gente tá Annalise sabendo disso. Fernandes, Tá. César, Manda Rogério aí Nogueira, pra enviar. Jorge Wilson, xerife do consumidor, Porque eles estão marcando Leão sempre a Oliveira, gente, viu? De última Roberto hora. Moraes Pra gente não e ir. Campos Machado para uma reunião agora Baixaria aqui. no plenário do Dom Pedro I. Porque se você ver se você não fica de olho aberto, ó, cochilou que a gente não cai.